Olá pessoal, boa noite. Hoje um horário diferenciado aí, mais uma live. Hoje nós vamos falar com o grande Gabriel. Gabriel já deve estar entrando aí para a gente bater um papo sobre propósito. Quem está entrando, por favor, me dá um ok sobre o áudio, sobre a iluminação, se está conseguindo me ouvir bem, para nós conseguirmos aí fazer tudo certinho e fazer com que a live aconteça de uma forma eficaz. Gabriel já está aí? Opa, Gabriel já chegou. Vamos lá, pedir aqui a permissão dele para entrar. Estamos aguardando aqui a conexão do Gabriel. Opa, acho que já foi. Boa noite, Gabriel, Deu tudo certo bem? aqui, Adriano. Boa noite, Adriano. Como é que vai? Tudo certo, cara. Prazer mais uma vez estar falando com você, viu? Que isso, prazer é meu, uma honra aí receber o convite. Que bom que deu certo aí da gente poder conversar hoje. Show de bola, show de bola. Gabriel, vou passar para o pessoal aqui que está entrando na nossa live, para você também. O propósito aqui, de acordo com o nosso tema, é falar durante uns 30, 40 minutos aqui sobre o tema proposto. A importância do propósito, da questão do autoconhecimento perante a carreira do pessoal. Eu gostaria que você já fizesse uma introdução. Quem que é o Gabriel, como você chegou até aqui, contando um pouquinho rapidamente da sua história para o pessoal te conhecer. Perfeito. Eu vou tentar ser breve, porque as nossas histórias acabam sempre sendo longas e cheias de detalhes, né? Mas, em primeiro lugar, quero cumprimentar aí a sua audiência e a minha audiência também. Eu vejo aqui com algumas pessoas conhecidas aqui, como o Mike, que acabou de entrar. Quero te Show. agradecer mais uma vez aí o convite. E para quem não me conhece, sou advogado de formação, sou entusiasta do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal desde criança. Eu conto sempre que um dos primeiros livros que eu li, se não o primeiro, foi um livro chamado Fernão Capelo Gaivota, do Richard Beck, que meu pai me deu para fazer um trabalho de escola quando eu tinha, se não me engano, uns 5 anos. E de lá para cá não parei mais de ler sobre esse assunto, de sempre procurar conhecer mais, sempre pesquisar mais sobre esse assunto. E como eu mencionei, fui fazer direito, né? Dentro da faculdade de direito tive diversas dúvidas sobre que área especificamente escolher, né? Comecei pensando que eu seria juiz, saí de lá convicto que seria um advogado tributarista e acabei me tornando um advogado trabalhista. Fiquei trabalhando nessa área por aproximadamente 7 anos. Trabalhei a maior parte desse tempo como coordenador jurídico num grupo empresarial de mais de 25 mil empregados, né? Lá liderava cerca de 25 pessoas e gerenciava aproximadamente uns 5 mil processos. Show. E passando o tempo, você percebe que você vai galgando os degraus, chega num ponto na sua carreira onde não tem mais como ascender mais verticalmente dentro da organização. Eu me dei conta de que eu não estava muito contente com o panorama daquela situação. Eu já tinha realizado grande parte das coisas que eu queria profissionalmente, já tinha ganho o que eu acreditava que seria necessário para conseguir as coisas que eu queria, realizar os sonhos, enfim, todas as coisas que eu acreditava que naquele momento eram necessidades, né? E comecei, como a grande maioria das pessoas, a me questionar sobre se é aquilo que eu realmente gostaria de continuar fazendo pro resto da minha vida. Isso Certo. acontece às vezes mais cedo na vida das pessoas, outras vezes mais tarde, né? É muito comum para depois da aposentadoria, né? E agora, o que eu vou fazer com a minha vida, já que eu já venci, já ganhei dinheiro, né? Mas comigo foi Sim. naquele momento, depois de já ser coordenador jurídico, depois de algum tempo. E eu comecei a procurar métodos de autoconhecimento, processos para mudança de carreira, para saber o que eu poderia fazer naquele momento que se encaixasse melhor com como eu me via, com algo que pudesse me trazer mais realização, um sentimento maior de propósito mesmo, né? E dentre Certo. essas pesquisas, eu encontrei o coaching, foi onde eu conheci o Adriano, numa das formações de coaching que eu fiz. Lá pude desenvolver um pouco do meu plano para aquele momento, que seria atuar com desenvolvimento pessoal e profissional, algo que eu já fazia minimamente lá na empresa, né? E Certo. depois comecei a tomar contato com diversas outras áreas, diversas outras modalidades de desenvolvimento, como a programação neurolinguística, a hipnose, constelação, inúmeras outras maneiras de fazer a mesma coisa, né, que é proporcionar para as outras pessoas um desenvolvimento. E Certo. comecei a me aprofundar nesses estudos, em inúmeras técnicas. O coaching foi a que eu gostei mais, a que eu percorri um maior tempo, né?
fui até as últimas formações que aquela instituição permitia, e comecei a elaborar um plano de como eu poderia fazer para fazer a minha transição para esse modelo de desenvolvimento. Ao fazer esse plano, eu comecei a desenvolver para mim um método que eu apliquei em mim mesmo, de Sim. como elicitar aquilo que eu acreditava que seria o meu propósito, que seria aquilo que eu ia tentar manifestar depois numa atividade profissional. Show. E uma vez que eu consegui lapidar isso legal, eu percebi, nossa, eu tenho bastante material, acho que é interessante eu compartilhar isso com as outras pessoas. E eu comecei a fazer isso através de alguns atendimentos voluntários, depois comecei a escrever alguns artigos, um deles inclusive num livro que o Adriano mesmo organizou, né? Tive a honra de Tá, participar. tá aqui do lado pra gente, no final, vou mostrar pro pessoal a sua participação especial no livro. Legal, já fica a deixa aí. Depois eu É, decidi também escrever o meu próprio, que por sinal está aqui do lado também, depois eu é mostro para isso esse aí. pessoal. E desse livro surgiu a metodologia mais formalizada de como hoje eu atendo pessoas físicas, né? Um pouco de como eu também atendo as pessoas jurídicas. E eu comecei então a preparar o momento certo para aquela saída, deixar a casa organizada, né, para poder sair bem e Sim. começar a avançar o máximo possível para sair com o máximo de alavancagem que fosse possível naquele momento, né? Show. E de lá para cá, desde agosto de 2018, tenho trabalhado exclusivamente com isso, pessoas físicas e jurídicas, num processo exclusivo para pessoas físicas de mentoria e para pessoas jurídicas de consultoria. Show, show de bola. E aí, já até matou uma pergunta minha, né? Que era a questão se você já trabalhava apenas com pessoas físicas ou também com o pessoal jurídico, nessa busca pelo propósito, nesse apoio à carreira das pessoas, que foi uma das questões que te motivou aí, pelo que você falou, a fazer essa mudança de carreira. E quando você descobriu isso, Gabriel, você falou que estava aí num processo, né, de busca de autoconhecimento por muitas vezes uma insatisfação ou uma curiosidade de, pô, eu acho que eu posso mais do que eu estou tendo aqui hoje. Quando que foi o gatilho? Qual foi a solução, o gatilho que aconteceu? Olha, teve uma situação, eu não gosto de comentar especificamente o que foi que aconteceu, por uma questão Certo. mais ética e profissional, que foi uma situação um pouquinho delicada à época. Mas foi Uhum. bem em janeiro de 2018, teve uma situação no meu trabalho em que eu me dei conta de que, naquele momento, passou um filme na minha cabeça, de como seria Certo. o meu futuro dali para frente se as coisas continuassem naquela toada, naquele rumo que elas estavam indo. E ali eu tive a consciência de que não era aquilo que eu queria continuar fazendo. Eu Entendi. era bem sucedido profissionalmente, eu tinha um futuro promissor, eu ia conseguir ganhar ainda mais se eu continuasse ali, mas eu não via mais desenvolvimento pessoal, não era algo que me realizava. Ah, como advogado trabalhista, eu não sei se alguém que não está assistindo tem esse tipo de atividade ou já lidou com audiências principalmente, é uma coisa um tanto quanto frustrante para qualquer das partes que ele está envolvido, porque Certo. é algo que ninguém sai feliz daquela situação. Ninguém gostaria de estar ali a princípio e ninguém sai muito feliz daquilo. E aquilo era uma coisa que pessoalmente me impactava muito, porque eu gostava de proporcionar para as outras pessoas um desenvolvimento, algo Sim. pelo qual as pessoas pudessem me agradecer ou que eu sentisse que efetivamente eu dei alguma colaboração para aquilo. Que não fosse só aquela questão de ganhar dinheiro, mas sim proporcionar algum tipo de ajuda, de mudança real na pessoa, e depois essa Sim. pessoa vai multiplicar isso, né? Vai passar isso para talvez para a família dela, ou para o meio que ela Certo. trabalha, que ela vive, e de alguma forma ou de outra você acaba indiretamente impactando a sociedade como um todo. E era Sim. isso que eu buscava, e era isso que eu não via ali naquele momento. E aquele Certo. foi o gatilho para iniciar essa busca por Por outras mudança. coisas. Show. E hoje, né, Exatamente. trabalhando com o propósito das pessoas, a questão de carreira, qual que é o conceito? Como você definiria aqui para o pessoal que está nos assistindo, né, e depois essa live vai ficar gravada no YouTube também, qual que é o conceito de propósito? Tá, essa é uma pergunta interessante, Adriano, e não é uma pergunta fácil de se responder, porque você pode procurar, por exemplo, no dicionário. Só que antes até de falar do dicionário, se você procurar no Google, você vai verificar alguns milhões de respostas, a maioria delas diferentes. Por que isso? Cada religião, cada ramo da filosofia, cada ramo da psicologia, cada ciência, cada crença, cada seita, todas as pessoas praticamente têm uma visão diferente do que é isso. Porque o propósito está intimamente ligado com uma outra questão que é o sentido da vida. E ele Certo. está intimamente ligado também com as perguntas que nós mais nos fazemos desde o início da humanidade, que é por que nós estamos aqui, quem nós somos e para onde nós vamos. São perguntas Certo. que até hoje ninguém conseguiu responder. Temos, evidente, a versão da biologia, por exemplo, de
de onde vem, para onde vai a vida, como um aspecto biológico, mas também temos outros aspectos mais subjetivos, que é a visão, por exemplo, da religião, a visão da física, que ainda não consegue explicar determinadas questões, como, por exemplo, a nossa consciência. Isso torna essa questão de propósito muito mais complicada de se definir. Porque qual que é um processo para a gente definir qualquer coisa? Seria, primeiramente, a gente entender para que aquilo serve, como que aquilo funciona minimamente na nossa observação, seja ela fria, de longe, ou mais técnica, com uma análise mais apegada, né? E é algo que não se consegue fazer com propósito, porque o que nós temos para analisar é a vida do ser humano. De começo, nós temos uma ideia pela biologia de como aquilo começa, mas de fim, nós não temos uma ideia de se aquilo acaba, se não acaba, se tem algo depois. Ninguém nunca voltou para nos dizer se existe um caminho certo, errado, ou se existe realmente alguma coisa depois disso. Então, esse intervalo do que acontece entre nascer e morrer acaba deixando a subjetividade de todo mundo o que seria o certo para isso, se existe ou não um propósito e qual que seria ele. Certo. Agora, tentando voltar lá para a sua pergunta da definição. No dicionário, a gente encontra um conceito que varia um pouquinho de dicionário para dicionário, mas que é propósito, o porquê, a finalidade, o objetivo maior, aquilo que guia, aquilo que é o norte da situação. Se a gente for um pouco mais adiante na etimologia da palavra, a gente vai encontrar a origem dessa palavra lá no latim, que quer dizer aquilo que eu coloco à frente. Só que o que eu coloco à frente, se você for perguntar para qualquer linha da filosofia, vai ser uma resposta diferente. Então, a linha que eu gosto mais de adotar, que eu entendo que é a mais correta, é evidente que não é a única. Eu respeito todas as opiniões, sejam elas semelhantes ou diferentes da minha, justamente porque eu acredito que o importante de tudo isso é que funcione para você. Então, se você tem uma visão diferente da minha ou não, não importa. O importante é que aquilo funcione para você. A minha visão ela é muito arraigada a uma das linhas da filosofia que se chama estoicismo, que ela diz o seguinte, que toda a vida tem um sentido, e esse sentido é uma escolha do ser humano. E também é uma outra linha da filosofia que é o existencialismo, que ele aprimora um pouco essa linha anterior, que diz o seguinte, além da escolha, existe a consequência da escolha. Então, uma vez que você decide fazer algo, você tem uma consequência para aquilo que você vai fazer. E isso veio depois a ser agregado em uma linha da psicologia, que é considerada a terceira escola da psicologia, que foi criada por Viktor Frankl, chamada logoterapia, que é a busca pelo sentido da vida. Ele escreveu até um livro que, por sinal, é uma recomendação de leitura, que chama Em Busca de Sentido. Lá ele explica sobre essa metodologia da busca pelo sentido. Lá ele explica um conceito de que você pode encontrar esse sentido. E que uma vez que você encontra, você pode escolher assumir esse sentido. Eu concordo até esse ponto com ele. A partir daí é onde eu tenho a discordância que eu explico no meu livro. Eu acredito que você pode encontrar, por exemplo, uma caneta e atribuir para ela um significado. Olha, com essa caneta eu posso escrever uma bela carta para alguém que eu gosto. Ou ela simplesmente pode não significar nada para você. Para você, talvez importante não seja a caneta, seja um papel ou outra coisa. Eu acredito que esse momento de você encontrar algo não significa muita coisa. O que significa é a escolha que você tem de atribuir aquilo um significado e que você vai utilizar aquilo na sua vida ou não. E o que eu acho mais importante do que tudo isso é como você vai fazer aquilo depois. Aquilo eu entendo como sendo uma construção. Então, para mim, o propósito está muito mais como, não um norte físico, um local onde você chega, e sim como uma direção para onde as coisas apontam segundo algo que você escolhe. Então, ele está muito mais como uma mentalidade. Eu faço uma analogia, por exemplo, com uma bússola. Você nunca chega ao norte quando você está com uma bússola. Ela está sempre apontando para alguma direção. E o propósito, para mim, ele tem esse mesmo efeito. Você busca algo que você nunca vai realizar na sua vida. Mas é algo que você escolhe perseguir. E o que você faz na sua vida enquanto você busca esse propósito é uma construção. A construção do seu caminho em busca daquilo. Show é um de pouco bola. Abstrato, mas eu acredito que deu para entender mais ou menos. Sim, deu. Esse exemplo aí mais palpável da questão da bússola e etc. faz com que fique mais claro para o pessoal para entender a questão do propósito. O que é? Aquilo que eu vou perseguir. Pode ser, provavelmente, que eu não alcance, que não é uma coisa tão tangível, mas é aquilo que faz sentido para mim e eu percorrer a minha vida ali com minhas ações, minhas atitudes perante aquilo que eu desejo alcançar. Sendo assim, Gabriel, gostaria de saber para você, o que nós podemos fazer para encontrar esse propósito? Porque deve ter muitas pessoas que, eu queria ter um propósito. Existem muitas pessoas hoje em dia falando sobre propósito, a importância de você ter um propósito.
E as pessoas, como que seria para encontrar esse propósito? Aquilo que eu quero, que eu dou um significado especial para a minha vida, que vai ali conduzir ou vai nortear, como você deu o exemplo da bússola, os meus passos e o meu caminho para eu sentir mais feliz na minha carreira, com as pessoas que me rodeiam, roda de amigos, familiares, etc. Perfeito. Eu vou só fazer um adendo à resposta anterior e eu já respondo essa questão. O que eu Show. disse de nunca realizar não é que seja impossível, Sim. mas o propósito eu coloco muito mais como uma coisa, por exemplo, a ideia de Gandhi, de libertar a Índia ou da paz mundial. É uma coisa muito mais complexa do que simplesmente algo que eu posso considerar como uma meta, que é, sei lá, trocar de carro, ter uma promoção, ou sei lá, ser reconhecido por um determinado assunto. Sim. Então, essa diferenciação. Se eu coloco uma coisa muito simples, específica, com data, aquilo é uma meta. O propósito é algo que guia suas ações muito mais do que isso. É algo, por exemplo, acabar com a fome no mundo. Sempre vai haver. Ainda que hoje não tenha ninguém passando fome, amanhã pode ser que tenha. Então, buscar isso é uma coisa que nunca se esgota. Essa é a grande diferença do propósito para a meta. Do propósito das metas. Isso. Agora, respondendo à sua questão do que você poderia fazer. Eu não acho que seria uma coisa que a gente pode encontrar. Pelo que eu falei antes. Eu acho que é algo que a gente escolhe fazer e depois escolhe construir na nossa vida. E o que eu poderia fazer para chegar a esse ponto de isso é o que eu quero escolher? Eu acho que o primeiro ponto de tudo é decidir fazer algo. Então, eu preciso decidir ir atrás desse tipo de coisa. Decidir ir atrás de fazer algo em troca disso. Então, uma vez que eu decido fazer algo, eu tenho que entender uma questão que é o seguinte. O tempo existe passado, presente e futuro. Mas o único momento que a gente pode fazer qualquer coisa é nesse momento muito pequeno que existe, que é o presente. Que é uma preparação para aquilo que eu quero que exista no futuro. Então, muitas vezes a gente se pega remoendo coisas do passado ou imaginando coisas do futuro. São muito poucos momentos do nosso dia que nós estamos efetivamente no momento presente, conscientes do que nós estamos fazendo e trabalhando em torno de alguma coisa que nós efetivamente queremos que aconteça. E qual que é o processo que pode te levar a ter um propósito? É autoconhecimento, não tem outro jeito. Eu preciso tomar conhecimento do que eu tenho dentro de mim para que eu possa, de alguma maneira, manifestar isso no meu exterior, construir algo na minha vida. Agora, qual o processo de autoconhecimento? Eu diria que qualquer um. Até se você quiser uma coisa extremamente simples, uma dica muito básica, é tomar um tempo, 1 hora que seja, meia hora que seja, e simplesmente refletir sobre a sua vida. O que você gosta, o que você não gosta. O que você gostaria de ter na sua vida, o que você não gostaria de ter. Eu coloco 3 elementos muito simples que você pode fazer sozinho para que você possa começar essa jornada de construção. E o propósito se constituiria desses 3 elementos, que é o que você gostaria de ter na sua vida, o que você gostaria de deixar, uma vez que você deixar essa vida, Sim. E o que você gostaria de ser durante esse tempo na sua vida. Conjugando esses 3 elementos, você vai perceber o que você poderia fazer na sua vida que vai te proporcionar essas 3 coisas, ser, ter e deixar. Certo. E aí você já vai ter uma boa noção do que seria um propósito. Agora, eu quero um método estruturado. Bom, no link da minha bio tem um e-book, em versão bem reduzida do meu livro, aproximadamente lá 10% do conteúdo, que já é um processo mini guiado para isso. É gratuito. Tem um e-book lá também específico sobre método, também gratuito e tem um bom processo de autoconhecimento. Eu quero mais. Tem diversos artigos no meu blog com diversas ferramentas. O Adriano tem diversos conteúdos gratuitos lá no blog dele também, que podem trazer para você vários insights, várias ferramentas sobre como fazer um início de processo de autoconhecimento. No YouTube tem muita coisa. Se você for no Spotify, eu tenho um podcast que trata especificamente desse assunto, mas também tem inúmeros outros. Tem vários métodos gratuitos na internet, tem diversos livros, inclusive o meu. Sim. Mas para quem ainda não conhece, chama Faça de Propósito. Show. Ótima recomendação. Lá eu tenho um processo de começo, meio e fim. Tem também o resultado através do coaching, que também tem diversas ferramentas, que o Adriano vai mostrar daqui a pouquinho para vocês. Isso. Tem inúmeros outros livros sobre vários assuntos que, sejam eles voltados especificamente para o autoconhecimento ou não, eles vão de alguma maneira te proporcionar isso. Então não tem resposta certa. Só tem um pequeno detalhe aí que eu sempre costumo colocar, que apesar do autoconhecimento ser uma das partes iniciais, e a mais importante na minha opinião, ele também é a parte mais arriscada. Porque o que acontece com o autoconhecimento? Tudo que eu encontro quando eu olho para dentro é passado. Nada daquilo é presente, nada daquilo é futuro. Tudo que eu estou vendo quando eu me olho no espelho, quando eu faço esse processo de autorreflexão, é reflexo daquilo que eu vivi, daquilo que eu fui. Então você nunca pode dizer assim eu sou.
porque isso vai te limitar. Você pode correr o risco de, por exemplo, fazer uma avaliação de assessment do outro comportamento, como, por exemplo, diz que dizer o seguinte: esse é meu perfil, eu sou assim, eu não posso mudar. Porque isso não é verdade. Os comportamentos, as crenças, as coisas que você carregou até aquele momento, tem mais ou menos essa imagem que você encontrou. Sim. O que vai acontecer daqui para frente é a escolha que você vai ter de acordo com as informações que você tem e o que você efetivamente vai fazer na sua vida. Show. Então, esse é o cuidado só que eu trago para as pessoas nesse momento. Não se permita limitar por aquilo que você está descobrindo. Sim. E sim, escolha fazer algo útil com aquilo que você vai encontrar dali para frente. Show de bola. Você se autoconhecer, tirar essa foto aí, olhar para o seu passado, para as decisões que você teve no passado que te trouxe até aqui, hoje, e a partir desse momento de hoje, tudo que você tem, desse conhecimento, dessa análise que você faz do seu autoconhecimento, de você mesmo, você começa a ter novas decisões, novas atitudes para ser quem você quer ser no futuro, para ter o que você quer ter no futuro e para deixar, né, o que você quer deixar no futuro. Foram os 3 pontos aí que eu acho muito importante que você colocou nessa construção do propósito, né? Então, o que você quer ser, o que você quer ter e o que você quer deixar, correto? As 3? Perfeito. Show de bola. Desculpa, Adriano, te interromper. Não, pode mandar, que eu já ia fazer outra pergunta aqui. Sim. Não, mas imagina isso como se fosse um GPS, por exemplo. Ele precisa saber onde você está e precisa saber para onde você quer ir para ele poder estipular uma rota. E aquilo que acontece no meio do caminho, se eu decido seguir aquela rota pré-estabelecida, se eu decido virar, se eu não decido virar, se eu decido ouvir aquela vozinha que me diz para ir, sei lá, para a direita, esquerda, se eu vou mais rápido ou mais devagar, o que te guia? O GPS seria esse guia que é o propósito. Esses pontos de referência são o ser, ter e deixar. Certo. Show de bola. E aí eu até vou fazer uma pergunta para você, depois eu gostaria de fazer uma colocação. Mas primeiro eu quero ver o especialista, né? Existe propósito pequeno e propósito grande? Olha, depende do ponto de vista. Eu sempre coloco o seguinte: se você diz que você é bom, se você é ruim, se aquilo é maior ou menor, é sempre uma referência com base em algo. Eu não posso dizer que algo é claro ou escuro se eu não tenho uma referência de um pelo outro. Então o propósito, ele é seu ou ele não é seu. Se ele é grande ou pequeno, isso é uma interpretação sua, porque como que a gente vai comparar isso com alguma coisa? Não existe parâmetro de referência, porque não existe resposta certa. Como eu disse lá no começo, não tem uma resposta certa para o que é propósito. Não tem uma resposta certa para se existe propósito. Tem gente que acredita que é algo que você encontra. Tem gente que acha que é algo que você desbloqueia. Tem gente que acha que é algo que está escondido e você precisa fazer um ritual, alguma coisa, para que aquilo apareça e se manifeste. Tem gente que acha que aquilo já está escrito e você não pode fazer nada, é como se fosse um destino. Outras pessoas acham que é uma escolha, uma construção, que é o que eu penso. Então, essa colocação, eu acho ela um pouco arriscada. E é fácil da gente se colocar, meu propósito tem que ser uma coisa como mudar o mundo. Não, seu propósito pode ser ter uma família boa, saudável, ser uma pessoa boa para outras pessoas. Não tem grande e pequeno, a referência é sua. Show de bola. Eu até fiz essa pergunta porque muitas vezes nós estamos assistindo lá alguns vídeos no YouTube de gurus e etc. E o cara fala, não, você tem que querer mais, você tem que ter um propósito maior, você tem que querer acima do que você tem hoje, do cargo e etc. que você tem. E eu discordo, né, desses discursos que muitas pessoas trazem, porque eu acredito que você tem que identificar o seu. O que te traz satisfação, o que faz brilhar os seus olhos, por exemplo. Então, a partir do momento que você identifica isso, seja você fazer o café para as pessoas, seja você ser um Steve Jobs da vida, que hoje ele está no nosso bolso, criar uma metodologia como você criou o seu livro, deixou aí algo, pode deixar muito mais. Então, independente dessa questão de grandeza que muitos classificam, eu acho que o propósito ele não se encaixaria nessa questão de maior ou menor, com mais valor ou menos valor, é que nós estamos muitas vezes acostumados a isso, né? Se nós não conseguimos colocar em uma mensuração, nós deixamos de lado. Então, eu acho que essa colocação que você fez é perfeita, muito boa. Show de bola. Até, se me permite mais uma pequena colocação nesse sentido, Adriano, é muito fácil hoje a gente ter por referência, com redes sociais, com internet, um acesso muito fácil à vida de outras pessoas. E é muito fácil a gente fazer a comparação como, sei lá, uma pessoa do Instagram que é super rica, super famosa, tem um estilo de vida que você gostaria de ter, mas não encaixa na sua realidade, por inúmeras razões. Então, essa colocação que você trouxe de, muitos gurus colocam isso, é muito comum, infelizmente. Sim. Mas eu digo o seguinte, e acho que, na minha opinião,
a maior forma de respeito que existe é você permitir a cada um ser o que ela pode ser, o que cada pessoa pode ser. E ninguém é melhor do que você mesmo para saber o que é certo e o que é errado, se é grande ou pequeno o seu propósito, se é esse ou se é o outro, porque você vai viver todos os dias da sua vida com você mesmo. Você vai viver as consequências de todas as escolhas que você tiver na sua vida. Então, se você segue o conselho de outra pessoa, ela não é responsável por você. É você que vai pagar o preço dessas escolhas, sejam elas boas ou ruins. Então, mesmo o meu método é um método de provocação para que você siga o seu próprio caminho, não uma orientação do que você deve ou não fazer na sua vida. Sim. E acho que isso que a gente tem que ter muito cuidado. Show de bola. Eu concordo plenamente. Essa questão aí, muitas vezes, né, você está recebendo aí mensagens ou vendo no seu Instagram mesmo, fotos, a pessoa só viaja, etc. E aí fica aquela dorzinha, eu também quero, e etc. E às vezes não é o que realmente te traz aquele prazer, aquela felicidade. Pode te inspirar a procurar, mas não necessariamente o certo ou o errado, cada um aí permitindo, como você disse, ser você mesmo, escolher, fazer as suas escolhas, etc. Agora vamos lá, Gabriel, deixa eu fazer uma pergunta. O quanto ter um propósito impacta na carreira das pessoas? Nossa, eu posso dizer na minha carreira e posso dizer de algumas pessoas que eu já atendi. É imensurável a diferença que fez. Pelo seguinte, imagina que você está dirigindo para algum lugar. Você quer chegar em algum lugar que você tem interesse, mas você não tem ideia de onde é esse lugar. E você dirige, você dirige por 35, 45, 60 anos. E você nunca chega nesse lugar. Um dia você para de dirigir, seu carro quebra, ou a sua gasolina acaba, e você sai do carro e fala, putz, não cheguei onde eu queria. Mas desde o começo você não sabia onde era. Você não tinha uma rota pré-estabelecida. Você não tinha um guia, você não tinha um caminho pelo qual, você não tinha nada que te orientasse. Então, essa, para mim, talvez seja a melhor analogia que eu possa fazer com relação à diferença que é um propósito. Não digo uma meta, um objetivo. Eu quero ser CEO da empresa XYZ até 2035. Isso é uma meta. Uma meta. Agora, como eu decido escolher que tipo de trabalho se encaixa com aqueles objetivos que eu tenho para minha vida? Com o que eu quero ter, com o que eu quero ser, com o que eu quero deixar. O que se encaixa com isso? Qual o tipo de profissão está mais alinhado com isso? Eu digo que profissão não precisa ser emprego. Pode ser um trabalho voluntário, pode ser um empreendedorismo, pode ser qualquer coisa. Um autônomo, um prestador de serviço, não importa. Show. Como você decide escolher, o que vai te balizar nessa sua rota? Aquela vozinha que o GPS diz, vira esquerda, vira direita. É por aí que o propósito anda na nossa carreira. Então, quando eu tenho uma oferta de emprego, o que vai guiar se eu escolho ou se eu rejeito? Quando eu procuro um trabalho, quando eu procuro mudar de carreira, o que vai te orientar para decisões mais ou menos assertivas vai ser justamente o propósito. Por quê? O que o propósito proporciona? Realização, felicidade, bem-estar, um senso de direção. O propósito, ele te coloca no mundo. Ele te dá uma referência de onde você está e para onde você quer ir. Não como um ponto fixo, mas do mesmo jeito que o farol do carro à noite. Eu não enxergo a estrada inteira. Eu sei onde eu quero ir e eu vejo aqueles 50, 60 metros, 100 metros que o farol ilumina. Então, esse período que eu consigo enxergar, eu consigo decidir o que eu quero fazer. Então, é isso que ele te proporciona, uma clareza daquilo que você está fazendo naquele momento, uma consciência de para onde você está indo e a decisão de se é melhor virar esquerda ou direita em relação àquilo que eu quero. É isso que vai te proporcionar uma direção, um sentido, uma realização. Show de bola. E esse propósito, ele pode mudar de acordo com o caminhar? De acordo com a estrada? Vamos dizer lá, o seu farol ele está te orientando, né? Você não vê a estrada inteira, você sabe para onde quer, porém, no meio do trajeto você pode aí fazer uma mudança de propósito? Sim, o propósito ele não só pode, como ele vai mudar, assim como nós mudamos. Do mesmo jeito que eu falei lá do autoconhecimento, que você encontra coisas que são passado e que naquele momento é a imagem que você tem de você, daqui para frente, se você fizer isso amanhã de novo, já vai estar ligeiramente diferente. Evidente que em pouco tempo você tem poucas amostragens, mas ao longo do tempo, se você fizer, por exemplo, uma avaliação DISC com 10 anos de idade, com 20 anos de idade, com 30 anos de idade, ela vai ser muito diferente. Algumas pessoas vão manter mais ou menos as mesmas características, mas você sempre vai mudar. Você está sempre caminhando, você está sempre aprendendo coisas novas, se relacionando com pessoas diferentes, manifestando opiniões que você nunca teve, mudando de opiniões. Então é natural que as coisas que você quer ser, ter e deixar mudem,
que a imagem que você tem de propósito mude ou amadureça. Muitas vezes, talvez não seja uma mudança de, agora é outra coisa, porque eu acho que isso é um pouco mais difícil de acontecer, porque Sim. você está trazendo de dentro a sua essência quando você faz esse processo. Então, Certo. mudar muito, eu acho um pouco provável que aconteça. Mas mudar, ele vai mudar. Ele vai evoluir, ele vai amadurecer. Quanto mais você pensar, mais refletir sobre isso, mais ele vai se aprimorar ao longo do tempo. Show. E assim deve ser mesmo, até para que a gente possa ser cada vez melhor naquilo que a gente está fazendo. Senão a gente vai ficar num ponto específico, focado numa única maneira de fazer as coisas e nunca vai melhorar. Isso não vai trazer bons resultados e também não vai trazer uma satisfação para a gente, porque os nossos resultados vão ser pequenos. Show de bola. Então, o propósito, ele pode mudar, a essência em si muitas vezes pode manter a mesma, mas você pode mudar aí de acordo com esse caminhar, com esse dirigir e etc. Show de bola. Eu acho que é de extrema importância, né, essa construção. Uma pergunta que eu gosto de fazer, e aí não sei se você pode colaborar para ela melhorar, ou a gente pode deixar ela de dica, se você aconselha ela ou aconselha outra pergunta, que eu gosto de refletir para deixar claro o propósito ou o porquê, vamos dizer assim, ou para me motivar, né? Que é o porquê que eu acordo todos os dias. Eu muitas vezes reflito com essa pergunta e matuto com ela, e quando alguma coisa dá errado, uma frustração instala, uma tristeza, por exemplo, nesse meio de pandemias, cancelando clientes, cancelando treinamentos e palestras, por que eu acordo todos os dias? Qual que é o motivo de eu fazer o que eu faço? Né? E acredito que quando a gente identifica isso, as coisas acontecem de uma maneira mais fácil, uma maneira mais elegante, e você consegue transmitir esse brilho no olhar, passar o melhor que você tem para as pessoas. Você acredita que essa é uma pergunta que faz sentido as pessoas ficarem com essa reflexão, mais uma das que você já falou, depois dessa nossa live? Sim, eu acredito que sim. Eu só faria um adendo a isso. Show. Existe uma teoria que chama das necessidades humanas, que foi criada por Abraham Maslow. Ele tem um livro sensacional, infelizmente eu não me recordo o nome, mas se você procurar Abraham Maslow, foi o primeiro livro que ele escreveu onde ele trata dessa questão. Para ele existe uma pirâmide onde na base estão necessidades fisiológicas, depois necessidades de segurança, relacionamento e tal, e assim vai subindo até chegar no topo da pirâmide, onde está a autorrealização. E ele foi revisando isso ao longo da vida dele, até que ele chegou à conclusão, depois de conversar, inclusive, com o Viktor Frankl, que eu já falei lá no começo, que talvez, além da autorização, estaria também o propósito. Então, seria o quê? Uma vez que você cumpre as necessidades mais básicas de necessidades fisiológicas, você vai procurando as necessidades de cima, até que você chega nessa questão do propósito. Qual que é o problema? Problema não, né? A consequência dessa pergunta de por que eu trabalho. Pode ser que essa resposta seja uma necessidade, e não necessariamente ela apresente para você o propósito. Então, ela vai te localizar na pirâmide, com certeza. Sim. Pode ser que ela dê lá em cima diretamente, mas pode ser que ela dê lá embaixo. Porque às vezes a pessoa está trabalhando só para necessidade fisiológica. Aquilo às vezes não tem nada a ver com o que ela gostaria de estar fazendo. Já aconteceu comigo, já acredito que aconteceu com a grande maioria das pessoas, porque, segundo a OMS, 80% das pessoas do mundo não gostam do que fazem. Sim. Então, é uma grande chance de que isso já tenha acontecido com todas as pessoas do mundo. O que eu diria para a pessoa fazer além disso? Não parar nesse porquê. Se perguntar o porquê de tudo. É estranho isso, porque quando você é criança, você pergunta o porquê de tudo. Mas em algum momento a gente para de fazer isso. E por que a gente para? Porque a gente assume que a gente sabe. Só que esse porquê muda. Então, porque eu estou trabalhando hoje não é o mesmo motivo porque eu trabalhava 10 anos atrás. Da mesma maneira, porque meu computador está aqui do lado, não é o mesmo motivo que ele estava na semana passada. Então, esses vários porquês de todas as coisas que você tem, de todas as coisas que você quer, se perguntar isso, eles vão sempre te levar para algum lugar. Pode ser um conjunto de coisas ou pode ser uma coisa só. Seu propósito está muito por ali. Show. Show de bola. É legal você falar de Maslow, né, da pirâmide de Maslow, que aí também vem uma pergunta. A pessoa, muitas vezes, ela está passando por algumas necessidades, né? Então ela não atinge as suas necessidades fisiológicas, ela não consegue ter ali, vende o almoço para pagar a janta, ou as suas necessidades de segurança e etc. Então ela não consegue chegar ali, que tem algumas pessoas que também fazem a diferença, o corte da pirâmide, né? Algumas necessidades para você sobreviver e outras necessidades para você viver, aproveitar ali, e depois chegar ali ao seu propósito, etc. Então, o que você falou faz total sentido, que a pessoa muitas vezes ela está numa luta diária para suprir essas necessidades
mais básicas e ela não consegue pensar muitas vezes, e esse porquê pode vir relacionado a isso. Por que você precisa... Por que você acorda e faz tudo o que você faz hoje? Porque eu preciso levar o leitinho das crianças, e aí ela não está conectada muitas vezes com o propósito que nós estamos falando aqui na nossa live de hoje. Show de bola. Pode ser até que esse seja o propósito dela, né? Sim, como você falou antes. Esse. Construir a família, tratar ali do sustento da família e deixar isso como uma lição para os familiares e etc. Show de bola. Pode ser... exemplo. E como você mesmo falou, não necessariamente a pirâmide de todo mundo é igual a gente imagina, né? Aquele triângulo. Se você pensar, por exemplo, nas diferenças entre as gerações, né? Imagina nossos avós. Eles tinham muito mais aquela parte da pirâmide maior, era uma necessidade muito maior de se alimentar, de talvez ter relacionamento e segurança, do que questões de propósito. Às vezes eles nem imaginavam pensar sobre isso, porque eles estavam muito preocupados com essa coisa de baixo. Tinham geralmente muitos filhos, então era uma necessidade muito grande. Já a próxima geração parece que já sobe um pouquinho um degrau, porque o pai quer proporcionar uma condição melhor para o filho. E assim por diante. Hoje, se você for ver as gerações Y, Z, já é muito diferente. Eles estão muito mais preocupados com essas questões de cima, porque as de baixo nem chegaram a ser necessidades para eles. Sim. Eles já têm aquilo satisfeito desde sempre, eles nem sabem o que é isso direito. Isso. Então o propósito é uma coisa muito mais latente. Show de bola. Gabriel, passamos aí, né, na nossa proposta, são 30 minutos de bate-papo, e quando o papo é bom assim, gera reflexão, nós saímos daqui melhores, né? Eu gosto muito dessa analogia. Quando você tem um encontro com uma pessoa, você tem um embate ou um compartilhamento de ideias, e a intenção é sair refletindo, sair melhor do que você entrou. Eu acredito que você conseguiu colaborar muito aqui com o pessoal que nos assistiu, comigo inclusive, e eu saio melhor desse nosso encontro aí de 30 minutos. E eu gostaria de abrir aí um minutinho para você mostrar novamente o seu livro, falar onde as pessoas encontram os seus livros, o seu livro no caso, para também fazer essa divulgação do seu trabalho aí, que é excelente. Legal, eu vou mostrar aqui novamente a capa para vocês, né? O livro se chama Faça de Propósito. Você encontra ele no link lá da bio, na Amazon. Você encontra ele tanto na versão digital quanto na versão física, né? Em todas as principais livrarias do Brasil também ele está disponível. Eu tenho também um segundo livro que é voltado especificamente para mudança de carreira, se chama Acelerador de Mudança de Carreira. Também está lá no link da minha bio. Ele é um livro mais curto porque ele é direcionado especificamente a guiar você por um processo rápido de mudança de carreira. Não significa que, terminei isso daqui e estou apto a mudar de carreira. E sim que você vai estar apto a finalizar uma mini, como é que eu posso dizer, uma provocação guiada, com começo, meio e fim, do que seria necessário para você fazer uma mudança de carreira segura. Então ele é bem mais enxuto. Esse livro ele foi criado especificamente para essa finalidade. Ele tem um valor irrisório, que infelizmente eu não consigo colocar ele de graça na Amazon. Show. Já o outro é o valor estipulado pela editora, mas durante esse período aí de quarentena ele está numa promoção bem legal. Está no menor valor desde que nós lançamos ele em outubro do ano passado. Show de bola. Gabriel, eu agradeço. Eu gostaria do pessoal que está assistindo aqui, curta a sua página, curta o seu Instagram, LinkedIn também. O Gabriel é bem ativo. E também mostrar aqui o nosso livro, né, Gabriel, onde eu fui o organizador, Resultados através do Coaching, o volume 2. O Gabriel fez parte também, escreveu um capítulo que eu deixei marcado aqui, na página 62, para as pessoas que querem adquirir, conseguem adquirir lá no meu site. E o título aqui que o Gabriel compartilhou com a gente é Como o Coaching pode ajudar você a encontrar um trabalho que ame fazer. Muito ligado aí ao que nós falamos aqui hoje também. Sim. Show de bola? Pessoal, muito obrigado. Gabriel, mais uma vez, obrigado. Vamos nos falando e eu agradeço pela essa aula que você deu aqui pra gente hoje. Que é isso, cara. Eu que agradeço o convite, é uma honra e obrigado, pessoal, aí por participar e assistir a gente aí. É um prazer. E curtam, compartilhem também os conteúdos da Adriana, sigam ele lá, principalmente no YouTube, que ele tem bastante conteúdo interessante. Show de bola. Forte abraço, amigo. Tudo de bom. Boa noite. Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu.